Fala, gênio! Sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios e do Ciatem. Estamos em mais uma aula sobre Power BI aplicado à saúde. E nessa aula vamos aprender como fazer tratamentos no Power Query de forma mais avançada, um pouco mais avançada, né? E vamos também aprender um pouco sobre modelagem de dados no Power BI. E, como você pode observar, eu estou bastante animado porque nós vamos utilizar os dados da CESAP. Para quem não conhece a CESAP, ela é um dos órgãos, né, do Piauí que está promovendo uma base de dados sobre os dados do coronavírus aqui no Piauí. Além disso, a CESAP ela também tem o seu dashboard pronto. Inclusive, eu quero agradecer a todo o pessoal da CESAP que está fazendo esse curso, né? Espero que a gente possa até contribuir com esse dashboard que é para todo o Piauí, perfeito? Então, a gente vai pegar essa base de dados que, se você acessar o site da CESAP, você vai perceber que esses dados são livres, né? Você pode baixá-los aqui no próprio site da CESAP e montar o seu próprio dashboard, beleza? Vamos ver como é que faz isso no Power BI? Vamos nessa! Bom, estou aqui no site da CESAP, onde tem aqui o dashboard, na verdade, né? Que o site é esse. Então, aqui no dashboard da CESAP, a gente pode ver, né, que aqui tem várias dicas, até mesmo para a gente poder entender melhor como que a CESAP ela quer apresentar os seus dados em formato de dashboard, né? Ou seja, os dados que a gente vai ver, eles estão organizados aqui nesse relatório. Entretanto, o primeiro passo é pegar esse arquivo Excel e transformar em informação, para que o Power BI possa gerar, de fato, essas informações aqui. Outra coisa, a gente vai perceber muitos detalhes na base de dados da CESAP. Isso pode ser melhorado? Pode. O que importa é que, se você perceber que em algum momento alguma tabela pode ser melhorada de alguma forma, eu sugiro que você comente nesse vídeo, que aí o pessoal da CESAP vai estar de olho nesse vídeo e aí pode ser que eles melhorem, né, essa base de dados para que o dashboard fique cada vez mais interativo, né? Então, é claro, eles têm que analisar, ver se esses dados, né, eles estão de fato lá livres para a gente poder utilizar da melhor forma. Então, sem mais conversas, aqui na nossa pasta, né, aula 10 e 11, né, para quem está acompanhando o curso, essa vai ser uma aula que eu vou misturar duas aulas, que é a aula 10, tratamento de dados no Power Query e modelagem. A gente vai utilizar essa base de dados COVID-19, tabelas do painel, que é da CESAP. Navegando aqui pela tabela, a gente vai perceber que a CESAP ela criou algumas tabelas para ser os seus totalizadores, né? A gente sabe que o Power BI ele cria esses totalizadores, então não precisa eu criar esses totalizadores no Excel, mas vamos ver isso mais à frente. Temos aqui os descartados, né? Que aqui a gente tem o ID, os casos, né? Investigado laboratorialmente, quantidade de dados descartados, infectados, né, e entre outros. Confirmação por sexo, óbitos por sexo. Então, lembrando que é sempre totalizadores, né? A gente tem aqui a nossa faixa etária e os totalizadores também, comorbidades, casos por dia, a tabela de apoio. Teve uma coisa que eu percebi, que essa tabela de apoio, ela parece bastante com a confirmada de óbitos por município, que é essa próxima aqui, ó. Então, se a gente parar para ver direitinho, ó, município, ID município, confirmados, óbitos, é a mesma coisa. Tranquilo? Então, a gente pode até na hora de tratar, escolher uma delas, né? Temos aqui o CEP ali, aqui a gente tem o território, mas eu estou vendo que são poucos territórios, né? Então, não sei se vale a pena usar. Temos aqui a data de atualização, isso é bom, né? Para a gente manter o nosso relatório atualizado. Temos aqui uma tabela de mapa, que é onde a gente tem as cidades do Piauí,
e o zip code, né, que é o CEP. Aqui a gente tem dados semanais de 2019 a 2020, investigações laboratoriais. Bom, aqui a gente tem confirmados, óbitos, aliás, alta médica, óbitos, casos por município, né? A gente tem municípios aqui com casos 202, sem registro de casos 22, mais um totalizador, né? Aqui a gente também tem a questão de óbitos por município, internações por leito, né? Aqui a gente tem disponibilidade, a quantidade por leito, que é a ocupação, taxa de UTI e entre outras tabelas, né? Temos aqui internações por dia, né? Que a gente tem as totalizadoras também por dia, vírus respiratórios por dia, então aqui a gente tem alguns vírus respiratórios como adenovírus e entre outros. Então, se vocês verem aqui com calma, eu tenho também, né? As pessoas entram para ser atendidas e aí às vezes são outros vírus, né? E daquela quantidade total, algumas estão aqui no meio. E temos o histórico diário, né, que são os casos confirmados por município e data, e temos o total de óbitos também por município e por data. E isso vale para todos os outros municípios. Lembrando que esse relatório aqui, essa base de dados, ela começou dia 19 de 3 de 2020 e vai até 28 de 6 de 2020. Perfeito? Foi a última atualização feita. Foi quando eu peguei, né, a base de dados do pessoal da CESAP. Você pode baixar até a mais atual, mas tanto faz. Então essa é a nossa base de dados. Vocês vão perceber que tem muitos totalizadores. Isso não é interessante, porque a gente poderia fazer esses totalizadores com base, né, nesses dados históricos aqui, mas a gente pode utilizar os totalizadores apenas para apresentação. Então agora eu vou aqui no meu Power BI e vamos, né, obter dados. Em obter dados, nós vamos em Excel, conectar. E aí ele vai procurar aqui meu arquivo Excel, a gente pode navegar pela pasta caso esse arquivo não esteja, né, não tenha, caso o Power BI não tenha encontrado a pasta correta. Então já estou aqui com o meu arquivo selecionado, abri, pronto. O que o Power BI já fez? Ele já selecionou minhas fontes de dados, certo? Agora a gente vai fazer o processo do ETL, né, que é o extrair. Primeiro eu vou selecionar quais são as tabelas que eu quero. A priori eu vou pegar todas a nível de idade, certo? Até porque ó, dá para ver que ele pegou direitinho, né? Cada página daquela no Excel, ele trouxe aqui direitinho, né? Comorbidade, então não tem mistério aqui, beleza? Claro que, se você for utilizar apenas algumas dessas fontes de dados, ótimo, você pode escolher qual fonte você for utilizar. No meu caso, eu vou pegar todas porque eu quero ser didático, né? Então eu quero mostrar para vocês as diferentes formas de tratamento de dados e modelagem. Não vamos carregar diretamente porque a gente precisa transformar esses dados, que é o processo T do ETL. Vamos lá, transformar dados. Pronto. Então, o Power BI ele já trouxe aqui para o ETL para que eu possa fazer o processo T, né, que é o processo de transformação. Afinal, o Power BI já extraiu todos aqueles dados do meu arquivo Excel. Então, vamos tratar. Então, vou começar lá de cima, né, do primeiro aqui. Primeiro passo, linhas OK. Para conferir se está 100% aqui de dados, basta você deixar o mouse aqui nessa barra verde, que ele vai lhe dizer, ó, você tem 3 dados válidos. Não tem nenhum erro e não tem nenhuma linha vazia. Então, não preciso apagar linhas vazias, mas a gente tem colunas vazias. Então, tem um aqui que é totalizador, isso aqui eu não preciso. Então, vou pegar só as colunas que eu quero, clica na primeira, segura Shift e clica na última. Botão direito e vamos remover outras colunas. Pronto. Professor, a primeira linha que era para ser o cabeçalho da minha tabela. Exatamente. Então vamos aqui ó, no menu, usar a primeira linha como cabeçalho. E fechou. Olha só como ficou bem mais elegante, né, minha tabela. Aí a única coisa que eu vou fazer vai ser alterar o meu ID para texto. Ele vai perguntar se eu quero substituir ou
adicionar uma nova etapa aqui, porque ele, na hora que eu levei minha primeira linha como cabeçalho, ele já alterou esses tipos aqui, né? Então ele identificou o que é inteiro e o que é texto. Eu quero que ele altere. Eu não quero que esse meu campo ID seja inteiro. Ele tem que ser texto, porque ele identifica a minha linha e não faz um somatório, por exemplo. Já em quantidade, ele faz um somatório. Perfeito? Então, eu posso substituir, não é legal. É bom a gente adicionar. Porque ó, essa etapa anterior, ele não apaga. Caso dê algum problema aqui, basta eu apagar a etapa que eu fiz, que ele volta para a etapa anterior. Se eu tivesse substituído, aí não ia dar certo. Então, como eu apaguei, né, eu vou ter que fazer de novo. Texto, nova etapa. Ele cria a nova etapa aqui. Pronto. E aí, pessoal, mesma coisa aqui embaixo, né? A gente tem as linhas estão ok, colunas eu quero só essas, remover, e a primeira linha cabeçada. Ok, o meu ID vai ser texto, nova etapa. Pronto, tá vendo? É bem tranquilo. Quando você pega o jeito a primeira vez, a segunda para frente já vai ser bem mais rápido. Aqui, ó, tudo ok, apenas o ID que eu quero que seja texto. Nova etapa. Casos por dia. Professor, eu tenho mais de 4.000 linhas, eu vou conferir uma por uma? Não. Deixa o mouse aqui, ó, que ele vai lhe mostrar. Olha, você tem 96 linhas vazias. Então, basta eu vir aqui em remover linhas em branco, que ele vai remover todas essas linhas que estavam vazias, ó, né? Algumas ainda tem um pouco, mas se você observar, ó, é aqui no meio, perfeito? O que tinha realmente de linha vazia ele já removeu, porque o que importa para mim é eu ter todos os dias, certo? O resto aqui para mim pode ter vazio ou não. Então vou só dar uma voltinha aqui, data tá ok, né? Do tipo data, o resto é inteiro. E aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem esses dados aqui, ó, semana conf, bababá, né? Você pode utilizar essa tabela ou não. No meu caso, eu percebi que lá eles têm um gráfico com isso aqui, certo? Então, você poderia selecionar essas duas colunas, né? E gerar um gráfico com elas. No meu caso, eu não sei se é interessante, ainda tenho que ver com o pessoal da CESAP o que seria isso, né? Então, por enquanto, para mim não importa, eu vou selecionar todas essas outras colunas, né, que eu não vou querer e vou, botão direito, remover colunas. Vou deixar somente essas aqui, que para mim importa, né, que são dias, confirmado, óbito, novos por dia e óbitos por dia. O que eu posso fazer a mais aqui seria alterar esse nulo para zero, para não ficar um valor nulo, né? Então, posso fazer o seguinte, botão direito, em cima do null, substituir valores, que ele já vai trazer aqui para mim, ó, null, e aí eu boto um zero. Eu estou substituindo o valor null por zero, ok? E ele já troca aqui para mim, olha só, ele até deixa 100%. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, substituir valores, ou eu posso apagar e eu mesmo escrever, ó, null por zero, certo? Isso aqui não é preso a ninguém e nem a nada. Você bota o que você quiser, ele vai substituir. Só tem cuidado, porque se você botar errado e tiver esse valor, ele vai substituir. Pronto. A minha tabela já está 100%. Vamos para a próxima. Comorbidade está ok. Confirmar por município, a gente tem aqui um valor vazio. E eu sei o que é. Como ele só tem 200 linhas, embora lá embaixo. Olha só. Lá embaixo ele tem um totalizador. Por isso que o último ele está vazio, né? Então, como eu posso fazer isso no Power BI, eu não preciso desse totalizador. Então, basta eu vir aqui em remover linhas. Eu quero remover as linhas inferiores. Aí você diz quantas linhas inferiores você quer. No caso, eu quero remover só uma. Ok. E ele já removeu a última linha para mim. Beleza? Deixa eu ver. O meu ID vai ser texto.
município, confirmados, óbito, tal, tal. Pronto. Aí a gente começa a encontrar outras colunas de totalizadores, né? A gente também não precisa disso, porque a gente pode fazer isso com o Power BI. Então, remover colunas. E eu acho que fechou, né? Ah, o CEP aqui, ó. O CEP, ele tem que ser texto, beleza? Não pode ser inteiro, cuidado. Beleza, agora vamos para o próximo. Faixa etária, tudo certo. Confirmados por sexo, mesma coisa do primeiro, né? Seleciona tudo, botão direito, remover colunas. Errei. E agora, pessoal? Você apaga essa última etapa que você fez e ele volta para a etapa que estava antes. Então, seleciona as 3 colunas, botão direito, remover outras colunas. Cuidado! Menu, usar a primeira linha, né, como cabeçalho. E tá lá. O ID vai ser texto. Vou adicionar nova etapa e fechou. Confirmados. O ID vai ser texto. Nova. Ok. Descartados. O ID vai ser texto. Nova. E aparentemente está ok também. Data de atualização. Ok. Opa, não. Aqui a gente pode melhorar isso aqui. O que eu vou fazer? Então, a gente pode vir em transformar, dividir coluna por delimitador. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo esse texto em novas colunas. E vou dividir isso com base no espaço. Então, cada espaço que ele encontrar aqui, ele vai dividir em uma nova coluna. Ok. E olha só, data de atualização. A data, as e a hora. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso remover essas duas colunas. Remover essa daqui. Eu posso remover a primeira linha, como página inicial, remover linhas principais. E eu digo quantas? Eu quero uma. Ok. E vamos renomear essas duas colunas. A primeira vai ser data e a segunda vai ser hora. E olha só que legal, pessoal. A data aqui já virou data, né? E a hora, eu preciso tirar esse H aqui, substituir esse valor H por 2 pontos. Então, ó, botão direito, substituir valores. E o que eu quero substituir é somente o H. Eu quero trocar ele por 2 pontos. Ok? E olha só, ele substituiu apenas o H. Vou aqui alterar o tipo para hora. E pronto, a gente tem um tipo hora, que é a hora, e um tipo data, que é a data de atualização. Histórico diário. A gente pode dar um nome aqui, né, que ele está sem. Data. Município. Casos e total. Beleza. Então, vamos ver aqui. Internações. O ID vai ser um texto. Internações e quantidade. Internações por dia. Olha só. Ele está dando, olha o tanto de valor vazio, 896. Que loucura, né? Então, ó, remover linhas, remover duplicadas não, remover linhas em branco. E pronto, aí, ó. Nossa base de dados está 100% válida. Então, campo de data está ok, leitos, tal, 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 e opa, tô vendo aqui que altas, em algum momento, ó, a gente tem altas, então eu vou só substituir esse valor aqui por 0. Pronto. Coluna, essa coluna não precisa. Olha só que interessante, a gente tem um LC, ILC, UTI. Isso aqui, ó, só tem um valor. Olha lá, ó, um valor. Então, isso aqui é totalizador. Isso aqui a gente consegue fazer com o Power BI. Perfeito? Então, eu posso vir aqui no último, segura o Shift, seleciona todos. Botão direito, remover colunas. E aí eu quero só ter altas. E é isso. É assim mesmo, pessoal. É meio trabalhoso, mas é só uma vez que a gente faz isso.
ID vai ser texto, adicionar nova, casos, amostras e total aqui. Mapa. Vamos já excluir essa coluna que não tem nada. Zip code, né, que é o CEP, vamos alterar para texto. Cidade, ok. Óbitos por sexo, olha só, mesma coisa lá da primeira, né? Então, direito, remover outras colunas. Primeira coluna como cabeçalho. E o meu ID vai ser um texto. Fechou. Rapidinho, né? Óbitos. Vou pegar o ID e vou transformar ele num texto. Lembrando, ó, que isso aqui é totalizador. A gente pode fazer no Power BI. Olha só, a primeira linha também é a mesma coisa do último. Então, direito. Remover outras colunas. Menu. Usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Aqui a gente tem os dados por semana, né? ID e tal. Então, primeira linha como cabeçalho. Esse ID eu posso levar lá para o comecinho para ficar padrão, né? Transforma ele em texto. Semana, mês ou ano e tudo ok. Tabela de apoio. Então eu posso transformar o ID em T. Opa, primeiro bora só ver o que é isso aqui. Ah, tabela de apoio, já sei. Lá no finalzinho, aquele mesmo erro. A gente tem linhas, né, vazias e tem uma linha que tem conteúdo. Se eu vier aqui, ó, remover linhas, em branco, talvez dê um erro. Deixa eu ver aqui. Olha só, ele deu um erro. Esse erro aqui foi por conta que a gente tinha uma tabela aqui, né? Ou a gente tinha uma linha aqui com Piauí e tal, e aí ele acabou causando esse erro. Então, o que eu vou fazer? Vou remover essa etapa. Você tem duas opções. A primeira, ou você remove linhas inferiores e diz a quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e ele vai remover tudo, né? Inclusive o Piauí, que era uma que eu não queria. Vou voltar aqui, excluindo a etapa, e olha só o que eu vou fazer. Ó. O que eu posso fazer também, aqui no ID, na setinha, você tem todos os IDs que ele encontrou. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero tudo, menos valores nulos. Ok. E ele vai fazer o filtro. Então, esse filtro não apaga do banco de dados, mas ele não vai levar para o banco de dados, para o meu Data Warehouse. Perfeito? Então, aqui, ó, ele já fechou, ó, já deixou tudo ok. Beleza. Meu ID eu vou transformar em texto. E o resto tá tudo ok? Será? Ó, território, tem poucos. Eu não sei nem se vai ser preciso. E o resto é totalizador, né? Então, seleciona tudo. Botão direito, remover colunas. Meu CEP aqui de novo, ó, texto. É o mesmo caso do ID, viu? Do ID. Ok. Vamos ver aqui, TR, vou só pegar o ID aqui e transformar em texto. O resto está ok. Taxa de ocupação, olha, a mesma coisa da primeira. Seleciona tudo, botão direito, remover outras colunas e transformar a primeira linha em cabeçalho. Aí a gente só altera o ID para texto. Nova etapa. Pronto. Provavelmente os outros também vão ser a mesma coisa, né? Então a gente vê aqui, ó, remover outras colunas, menu, da primeira linha como cabeçalho, e o ID vai ser texto. Taxa de ocupação, eu já posso fazer o contrário também, por exemplo, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, seleciono aqui, botão direito, remover outros comandos. Tanto faz, viu? A ordem não, assim, interfere se uma etapa, a ordem só interfere se uma etapa ela realmente tiver relação com a segunda, entendeu? Se não tiver, tanto faz, certo? Tanto faz a ordem. Se
nenhuma interferir com a segunda, não tem problema. Então, aqui primeiro como cabeçalho. Pronto. E a última, né? Olha só. 923 linhas vazias. Caraca. Então vamos lá. Remover linhas em branco. E pronto, ó, já está 100% aqui. A data, acho que esse aqui tem um município, hein? Não. Show. Então, pessoal, todas as nossas 27 tabelas que foram extraídas do arquivo Excel, elas acabaram de ser tratadas aqui no Power Query, beleza? Dá para perceber que para todas as fontes de dados, né, para cada consulta, para cada tabela, a gente tem sim formas de fazer o tratamento diferentes. Então, você não precisa se prender a uma forma, basta você aprender como fazer qualquer tipo de tratamento, que aí dependendo dos casos você vai usar o tipo de tratamento que deve ser utilizado para aquela tabela, perfeito? Terminou tudo, fecha e aplica, que ele vai fazer o último processo, que é o L, do ETL, que é o Load, ou seja, ele vai carregar toda a base de dados para o Data Warehouse do Power BI. Pessoal, enquanto ele carrega, eu quero mostrar para vocês dois modelos de modelagem de dados, dois esquemas que a gente tem que entender. Imagina que a gente tem cada quadradinho cinza e verde desse é uma daquelas 27 tabelas que estão lá no Power BI. A gente tem dois modelos de modelagem, certo? A gente tem o modelo Star Scheme ou modelo esquema estrela ou Snowflake, que é o modelo floco de neve, né? Qual é a diferença dos dois? No modelo Star Scheme, você tem uma tabela fato. Imagina que essa tabela verde aqui é uma tabela fato. Por quê? Porque na tabela fato é onde eu preciso de vários dados de diversas outras tabelas para existir. E quem são essas tabelas que ele precisa? São as tabelas dimensão, que são essas cinzas aqui. Vou te dar um exemplo para que você possa entender. Uma tabela fato pode ser a tabela de consultas. Para que uma consulta ela possa existir, ela precisa, por exemplo, de um paciente. Beleza? Um paciente, ele não precisa de nada para existir no meu sistema, basta eu cadastrar ele, nome, CPF, idade, sexo, pronto. Beleza? Então, o meu paciente é uma tabela dimensão. Já o meu atendimento, outro exemplo, uma consulta, né? Uma consulta, ela precisa do paciente, ela precisa do médico, ela precisa de um enfermeiro, ela precisa da comorbidade, ela precisa da comorbidade, né? Então, cada tabela fato, né, é uma tabela que precisa de uma tabela dimensão para existir, beleza? Então, se você tem no seu esquema, na sua modelagem, ficou uma tabela fato e diversas tabelas dimensão conectadas a ela, dessa forma, né, no formato de estrela, ou seja, cada tabela dimensão está conectada somente à tabela fato, não está conectada entre elas, isso quer dizer que seu esquema é um esquema estrela, star esquema. Já o modelo Snowflake, ou seja, é floco de neve, você tem uma bifurcação maior. Supondo que a minha tabela fato aqui seja atendimento, por exemplo. E aí atendimento, ele precisa de um médico, que é essa tabela dimensão. Só que o médico, ele tem uma área de especialização, que é essa outra tabela aqui. Então, essa minha tabela dimensão é conectada a outra tabela dimensão especialização.
E a especialização pode ser ligada a uma outra tabela de menção, que pode ser, por exemplo, sei lá, faculdade, que ele fez essa especialização, né? Ou área. Então, assim, uma tabela fato, ela é relacionada com a tabela de menção, de um atendimento é ligado a uma tabela de médico, um médico tem uma especialização e essa especialização é de uma faculdade, e assim sucessivamente. Então, quanto maior for o relacionamento, mais complexo vai ser sua modelagem. Então, eu tenho que mostrar isso para que vocês, na hora da modelagem, não sofram, né? Vendo isso e dizendo, eu não vi no curso do Arthur, né? Então, tá lá. Então, voltando aqui para o Power BI, para a gente concluir a nossa aula, aqui a gente, quando faz o L, né, do ETL, ele carrega os dados para o meu Data Warehouse. Com o Data Warehouse carregado, eu consigo utilizar esses dados para gerar visuais. Por exemplo, se eu pegar aqui quantidade de óbitos, quantidade aqui ó, de óbitos, e gerar aqui um cartão, tá lá, ó. Então, ele está funcionando perfeitamente, beleza? Se eu vier aqui no menu dados, a gente tem, né, todas as tabelas. Então, se eu for navegando aqui entre as tabelas, eu vou visualizando meus dados já aqui no meu Data Warehouse. E se eu vier em modelo, está aqui, ó, eu posso até minimizar esse, Está aqui a modelagem do nosso sistema. Aí eu pergunto para você, você que está assistindo agora, nesse momento, essa modelagem é Scheme ou Snowflake? Professor, por que você está rindo? Está achando engraçado essa modelagem? É porque é o seguinte, pessoal, o Power BI ele é configurado para achar essa modelagem automaticamente. Como é que ele acha a modelagem automaticamente? Ele vê o que tem relação aqui entre os campos. Por exemplo, olha só, ele achou uma tabela, uma coluna chamada quantidade na tabela TX ocupa LE e também achou essa quantidade em internação. E aí ele já fez o que? Ele relacionou essa coluna com essa. E está errado. Esse relacionamento ele tem que ser pelo ID. Só que internação não tem nada a ver com taxa de ocupação. Então não existe relacionamento entre essas duas tabelas. Vou te dar um exemplo de uma tabela que existe relacionamento em instantes. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o zoom só para a gente visualizar o que ele gerou. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, essas são as tabelas que ele não achou relacionamento nenhum. Você pode organizar todas elas aqui do lado, certo? Que é o que eu vou fazer agora, para a gente não perder muito tempo só modelando a nossa tabela. Como o Power BI pegou esses relacionamentos de forma automática, e está errado, então a gente vai vir aqui, ó, página inicial, gerenciar relacionamentos. Esse botão ele vai te mostrar todos os relacionamentos que você tem aqui no Power BI. Então tá aqui, ó, todos os relacionamentos que ele criou automaticamente. Eu posso clicar no primeiro, ele vai ficar cinza. Aí você vai lá no último, segura Shift e aperta no último. Só para selecionar todos. Aí nós vamos em excluir. Excluir. Que aí ele exclui todos os meus relacionamentos. Se eu fechar aqui e voltar, olha só o que ele vai fazer. Em questão de minutos, ele tira todos os relacionamentos que ele tinha feito automaticamente. Existem duas formas de você fazer um relacionamento aqui no Power BI. A primeira forma é utilizando o gerenciar relações, como a gente acabou de abrir. Eu posso criar uma nova relação por aqui, ó, nova, selecionar a tabela que eu quero. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esse conf obit município. Pronto. Aqui ele mostra as colunas. E eu vou fazer o que? Eu vou relacionar essa tabela com mapa. Olha só. A minha tabela mapa, eu tenho todas as cidades do Piauí e o CEP, né?
E aqui nessa tabela eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade de óbitos, incidência e população por município. Então eu posso relacionar essa tabela de quantidade de óbitos, né, confirmados e tudo mais, com a minha tabela de mapa. Porque aí eu vou mostrar no mapa a quantidade de confirmados, de óbitos e assim sucessivamente. Então a gente precisa relacionar essas duas tabelas. Como eu posso relacionar? Eu posso utilizar o CEP. Ó, tanto o CEP aqui como o CEP aqui, eles vão ser os mesmos, certo? Então, por exemplo, a CAUA. Esse ACAUA aqui, ele tem um CEP. Esse CEP aqui é o mesmo CEP do ACAUA nessa tabela mapa, beleza? Professor, eu discordo. Eu acho que CEP vai ficar muito genérico. Então, o que você pode fazer é relacionar por município mesmo, que é por nome. Só que, cuidado, a CAUA todo maiúsculo é diferente de a CAUA todo minúsculo, porque o Power BI é Sensitive Case, então tem que deixar tudo maiúsculo. E esse processo é lá no ETL. Nesse caso eu vou deixar por CEP. E aí eu posso, ok. Primeiramente, quero só mostrar essas cardinalidades aqui, que ele tem muitos para um, ou seja, eu tenho muitos cadastros desse aqui por mapa. Eu tenho um cadastro aqui na quantidade por mapa, né? Ou seja, um para um. Um cadastro desse aqui vai ser para muitas cidades, por exemplo, não é o caso, e muitos para muitos, que também não é o caso. O caso aqui é o seguinte, que esse registro aqui vai ser para essa cidade aqui, e morreu. Então é um para muitos. Se eu tivesse muitos registros aqui, por exemplo, por dia, aí é muitos para um. Ou seja, são muitos registros para uma cidade. Beleza? Então vamos lá. CEP por zip code. Ok. E ele faz o relacionamento lá para mim. Ó. Então bora só ver aqui onde é que está esse relacionamento. Deixa ele desenhar aqui. Tá aqui, ó. Ele já puxou o relacionamento do... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Né? Ó, ele já puxou o relacionamento aqui. Então se eu clicar aqui na setinha, ou só passar o mouse em cima, ele já mostra lá o que ele está relacionando. Perfeito? Então, pessoal, a segunda forma que eu vou mostrar para vocês é aqui mesmo, no nosso relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui, ó, tabela de apoio. E ele também tem o nosso campo CEP. Então, o que eu posso fazer aqui é pegar o meu campo CEP, clica, segura e arrasta e joga aqui para cima de zip code. Automaticamente o Power BI vai identificar esse relacionamento. E aí já vai ver aqui, ó, que é um para muitos. Perfeito? Professor, como é que funciona esse relacionamento no visual? Então, no visual, se eu pegar aqui, por exemplo, mapa, eu tenho aqui a cidade, né? Eu vou botar isso aqui numa matriz. Ó. Eu tenho aqui minha cidade. Eu relacionei isso aqui com tab apoio. Então, se eu vier aqui em tab apoio e pegar aqui, por exemplo, confirmados, olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai trazer a quantidade de confirmados por cidade. Então, ele vai fazer esse filtro para mim. Beleza? Professor, estou vendo vazio ali. O que é isso? Esse vazio aqui é porque tem registros aqui em tab apoio que não estão aqui. Beleza? Então, esse aqui foi um erro. Tem que analisar com calma aí para ver o que foi que houve. Então, por exemplo, se eu pegar aqui quantidade de confirmados, transformar isso aqui no cartão, e aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, na minha tabela eu vou transformar, eu tirei, né, quantidade de confirmados, deixei só cidade, e vou transformar isso em um segmentador de dados. E olha só, se eu clico em qualquer cidade aqui, ó, Água Branca, ele filtra a quantidade de confirmados em Água Branca, porque tem esse relacionamento entre as duas tabelas, beleza? A mesma coisa eu posso pegar aqui, por exemplo, óbitos, e aí eu pego cartão, e tá lá, ó. E aí ele vai fazer todos esses filtros por cidade, ó, certo? Então, legal de você fazer o relacionamento entre tabelas é isso, porque eu estou fazendo um filtro em uma tabela aqui, ó,
e ele atualiza os totalizadores para mim ali em outra. Já essa aqui, que não tem relacionamento com ninguém, nunca vai mudar. Então, se eu quiser ver em Bom Jesus, olha só, ele sempre vai pegar o total, mas não somente o de Bom Jesus, que é esse caso aqui. Portanto, no Power BI, sempre é bom a gente estar trabalhando com tabelas relacionadas. É melhor do que você fazer um totalizador, beleza? Tipo esse, ó. Porque aí ele não vai ter essa interação. Por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de municípios com registro de óbitos e municípios sem o registro de óbitos. Mas por meio dessa tabela, eu não consigo saber qual é o município que tem e qual é os que não tem, certo? Então fica aí uma dica para o pessoal que está desenvolvendo base de dados, que está exportando base de dados, e para o pessoal que vai trabalhar com essa base de dados. Lembrando que toda dica é muito bem-vinda, com certeza. Eu imagino que o pessoal da CESAP vai gostar bastante de receber esse feedback de vocês. E eu espero que vocês possam produzir um dashboard bem legal com base nessa aula que a gente teve hoje. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de como fazer o tratamento. A gente fez um trabalho bem extensivo na base de dados da CESAP. Fizemos apenas uma modelagem. Por quê? Porque isso faz parte da atividade que eu vou passar para vocês. A tarefa de casa é... Então, pessoal, a gente vai ter até o dia 21 para vocês desenvolverem um dashboard com o máximo de informação possível dessa base de dados aqui. E vocês vão ter até dia 21 para poder entregar. Como é que eu vou entregar, professor? Se você não faz parte do curso, eu vou deixar um link aqui na descrição para você mandar, fazer seu cadastro e manda uma foto do seu dashboard. Se você fizer isso e não for matriculado, você vai ser inscrito no curso de Power BI aplicado à saúde, feito pelo Fábrica de Gênios e o CEATEM. Se você já está matriculado no curso, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, você pode também estar cadastrando no Forms, que é o link que eu vou mandar na descrição. Perfeito? Então, pessoal, qualquer dúvida, comentem nesse vídeo. É bom que a sua dúvida vai tirar a dúvida de qualquer outro aluno que for assistir também essa aula. Perfeito? Então, boa sorte para vocês que vão assistir a aula, que vão fazer e vão tentar, né, topar esse desafio e tentar desenvolver um dashboard bem bacana com os dados da CESAP aqui no Power BI. Professor, mas ainda tem muita coisa para eu ver. Monta com o que você aprendeu. Eu já deixei os dados aqui dentro do Power BI. Agora é só usar a imaginação, a criatividade, que eu tenho certeza que você vai conseguir montar um dashboard muito da hora. Perfeito? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa. Valeu!